Amém. Adoramos ao Senhor. Amém. Agora é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. E nós vamos ter uma palavra de oração pelo pastor Alain, tá bom? Para ele depois se sentir à vontade. Amém. Senhor, nós queremos agradecer-te pela vinda do teu servo e queremos orar a tua unção sobre ele e no abrir da sua boca que ele o faça debaixo da direção do teu Espírito e com ousadia, Senhor. E que o teu nome receba a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem dizer ao pastor Alain que ele está bem-vindo? Amém. Amém. A paz do Senhor, que a graça do Senhor, ela nos alcance nesta manhã. Eu louvo a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar conhecendo, a igreja aqui em Benfica. Como o pastor falou, geralmente eu venho mais à tarde, quando estou aqui em Portugal. E sempre o convido para visitar, de fato, lá a nossa congregação em Guiné. Mas sempre que vai muitos lugares para visitar especificamente, eu sempre fico lá. Mas um dia eu pego ele lá em Madina também. Eu espero isso. Né? Mas nós trazemos uma saudação da nossa congregação em Madina. Eu sou missionário em Guiné, vai fazer 4 anos, que tive o primeiro contato em Guiné-Bissau em 2007, estava no final do curso do seminário e me apaixonei pela terra. Eu sempre digo que se alguém for para Guiné, cuidado com a água que você bebe na Guiné. Porque se você beber da água da Guiné, você fica apaixonado, né? E eu fiquei. E Deus foi tão bom porque no ano que eu fui eu era solteiro, bebi da água, Deus me deu uma esposa e nós servimos ao Senhor juntos ali no país de Guiné-Bissau. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Deus tem nos dado de poder servir. Eu acho que a palavra é essa, servir aos nossos irmãos guineenses, né? E eu já sou guineense também de coração. Mas sem delongas, eu quero pensar um pouco acerca da palavra de Deus. Nós vamos pensar, eu gosto muitas vezes como estudo, então nós vamos estudar um pouco acerca da palavra de Deus. O tema que eu quero trabalhar hoje está relacionado à questão da identidade cristã. Eu acho que isso é um desafio que, como igreja, nós precisamos a todo tempo, a todo instante, pensar um pouco acerca disso. Então, eu também não quis fugir do tema que a igreja tem trabalhado acerca de valores bíblicos que, enquanto igreja atual, nós precisamos vivenciar ela. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios. Se por acaso escapar alguma palavra em crioulo, eu peço aos irmãos que me perdoem. Eu já fui colonizado, então é complicado. Às vezes acontece. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos meditar no versículo 3 e 4. Mas eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim, minha Bíblia, versão NVI, vocês não olham essa capa colorida, porque às vezes diz assim, não, mas a gente sempre quando vê tanto tipo de Bíblia que tem, Aí de repente vê uma capa assim, mas que versão é aquela? É NVI, e eu quero ler com vocês que diz, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Senhor Deus, nós louvamos pela Tua palavra e clamamos que o Teu Espírito possa ministrar os nossos corações nesta manhã. Senhor, seja bem-vindo, fale conosco, trate conosco. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Eu acho interessante a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? A primeira carta de Coríntios e a segunda carta de Coríntios, elas são bastante distintas. Enquanto na primeira carta, Paulo vai abordar ou trabalhar temas voltados a questões eclesiásticas e vai falar acerca de conflitos entre irmãos, vai falar acerca da sexualidade, vai falar acerca de matrimônio, vai falar acerca dos dons espirituais na igreja. E a igreja de Corinto era uma igreja assim bastante atípica, porque era uma igreja onde havia tantas manifestações dos dons espirituais e, ao mesmo tempo, tantos problemas dentro da igreja. Isso mostra o quanto a igreja ainda é humana, né? Existe um Deus que opera na igreja, o Espírito Santo que age na igreja, mas a igreja precisa sempre ser tratada. E a igreja de Corinto era esse exemplo de igreja. E Paulo dedica a primeira carta exclusivamente para tratar essas questões, esses valores que a igreja deveria pensar, refletir, mudar, para que se tornasse aquilo que Deus desejava para a igreja de Corinto. No capítulo 2, o discurso já é um pouco diferente daquilo que Paulo trabalha na primeira carta de Coríntios. No capítulo 2, Paulo vai defender a questão do seu ministério, a questão da sua autoridade apostólica. E, especificamente no capítulo 11, ele vai chamar de que a igreja perdoa a sua insensatez, porque a forma como ele vai defender o seu apostolado, os seus ensinamentos, e Paulo era alguém que nunca desejou que a honra fosse dele, mas ele sempre dava a honra exclusivamente a Deus. Mas aqui ele se sente na necessidade de poder tratar isso de forma mais clara. Porque quando analisamos o texto, subentendemos que parece que a igreja agora não estava mais dando ouvido aos ensinamentos de Paulo. Especificamente, no versículo 4, Paulo vai dizer, parece que agora vocês têm aceitado um Jesus que não é aquele que nós pregamos, vocês têm dado ouvido ou recebido um Espírito que não é aquele que vocês receberam, e vocês têm ouvido um Evangelho que não é o Evangelho que eu vos tenho pregado. Quando olhamos, identifica-se que a igreja estava agora dando mais atenção a outras pessoas que chegavam com ensinamentos que não era aquele ensinamento que Paulo estava dando à igreja, ou que Paulo havia dado à igreja. Tudo indica que, parece que foi Timóteo que trouxe, né, essa notícia para Paulo, para dizer, olha, a igreja não está muito bem, provavelmente está tendo algum desvio de doutrina dentro, e é necessário, Paulo, que você vá. Por algum motivo, Paulo não conseguiu chegar, mas aí escreveu a carta. E o tom da carta que Paulo escreveu, se nós percebermos, não é um tom assim tão maleável, mas Paulo vai escrever de forma dura aquilo que ele entende. O que eu acho interessante é que Paulo ele vai falar que ele tem um zelo pela igreja. Especificamente no versículo 12 ele vai dizer isso. Eu tenho um zelo por vocês. E o que é interessante é que o zelo que Paulo demonstra que tem, não é um zelo baseado em um sentimento egoísta de posse, mas ele fala que é um zelo da parte de Deus. E o próprio Deus é zeloso, porque em Êxodo capítulo 20, versículo 5, ele fala que ele é um Deus zeloso. E esse zelo que ele tem pelo seu povo, ele determina que ele não permite a idolatria, ele não permite a adoração de outros deuses. A gente vê aquilo no decálogo dos 10 mandamentos. Isso prova o quanto Deus ele é zeloso, ele é cuidadoso pelo seu povo. E se nós olharmos a história de Israel, nós podemos perceber esse cuidado de Deus pela nação que ele escolheu. E Paulo fala, olha, eu tenho um zelo por vocês, eu tenho um ciúme por vocês. E Paulo diz que esse ciúme que ele tem, dá a ideia que é como um pai que de repente agora conseguiu um casamento para sua filha, né, alguém que vai casar com a sua filha, e ele faz de tudo para preservar a sua filha pura, virgem, essa é a expressão que o texto usa, para aquele grande dia, o dia do casamento. E Paulo fala, é esse zelo que eu tenho por vocês, esse zelo como um pai que prepara a filha, o pai que escolheu alguém que sabe que está dentro dos padrões que será o ideal. Era bom que a gente conseguisse fazer isso, né?
eu não tenho filhos ainda, mas como era bom se os pais pudessem escolher, né? Olhar assim, não, esse tem um padrão e eu vou... mas geralmente não é assim, é os filhos quem escolhe. E a gente só ora para que Deus lhes dê a graça, para que aquele que ele escolha esteja dentro dos padrões. Mas Paulo tem esse zelo, é aquela figura de pai que protege, que quer cuidar da filha para que possa entregá-la bem àquele que vai ser o seu esposo. Eu digo que esse tipo deve ser a imagem do pastor. O pastor, pela sua igreja, ele deve ter esse zelo, esse cuidado como um pai que prepara a sua filha para o grande dia da festa do casamento. E esse dia vai chegar. Amém? Esse dia vai chegar onde a noiva de Cristo, que é a igreja, será entregue a Cristo. A Bíblia fala isso. Jesus vai voltar e esse dia, a grande festa que nós esperamos, que nós almejamos, o casamento irá acontecer. E Paulo vai usar esse exemplo, né, de como alguém que trabalha com a noiva para prepará-la para o casamento. É interessante que quando a gente olha o contexto cultural da época, né, havia isso muito interessante no Oriente, era que o noivado era como se fosse um casamento não consumado. A gente sabe muito bem a história de José e Maria, né? Quando José percebeu que Maria estava grávida, José decidiu o quê? Deixá-la. Porque José era noivo de Maria. Era como se fosse um casamento, mas aquele casamento não era consumado ainda. E no contexto havia uma preparação de 1 ano, ou seja, onde tanto a noiva como o marido se preparavam para as bodas, mas ela já tratava ele como marido, ele a tratava como esposa. Mas aí havia um compromisso entre eles e esse compromisso não poderia ser quebrado. Se o compromisso fosse quebrado, era entendido como se fosse um divórcio. Se alguma das partes cometesse algum tipo de delito ou viesse a trair uma das partes, então eles eram considerados ou punidos de acordo com as leis da época. O noivado era uma espécie de casamento não consumado. E Paulo, quando quer trazer essa ideia para a igreja, ele traz a ideia de que, na realidade, a igreja é a noiva, mas a noiva já está casada com o noivo. A noiva está no preparo, mas ela já pertence ao noivo. Ela já deve ter a característica daquilo que o noivo deseja para ela. E essa é a preocupação de Paulo. Paulo faz uma ilustração interessante. Capítulo 3, Paulo vai falar acerca do que aconteceu com Eva e a serpente. E Paulo diz, eu temo de que como a serpente utilizou de astúcia, né? E astúcia é a capacidade de enganar, eu temo que vocês também venham, de uma certa forma, ser enganados. Aí está a preocupação de Paulo. E é baseado nesta preocupação, nesta coisa que Paulo tem de proteção, que eu queria pensar com vocês. Paulo tem em seu coração o desejo de que a igreja não seja corrompida, de que os seus pensamentos não sejam mudados, de que a igreja não perca a sua identidade. E a mensagem que eu quero pensar com vocês, né, nesta manhã, fala sobre preservando a identidade cristã nos dias atuais. Como é que a igreja precisa preservar essa identidade? O dicionário, ele define identidade como um conjunto de qualidades e das características particulares do indivíduo, né? E diz que, através da identidade, se torna possível identificar quem o indivíduo é. É por isso que nós temos o BI, né? Ou passaporte. Eu, quando cheguei da Guiné, que fui passar pela polícia de imigração, então ele olhou meu passaporte. Falou, mas você está diferente. Realmente, eu tinha 100 e poucos quilos, né?
Agora estou com elegante, 80 e poucos. Então ele olhou, mas você está diferente, meu passaporte já tem quase 10 anos. E eu falei, é verdade, eu estava mais gordo. Mas ele custou acreditar que eu era aquela pessoa, porque a identidade ela deve ser clara. Eles têm que olhar para a identidade e perceber que a pessoa com quem ele está falando, está conversando, é de fato aquele indivíduo que está representado naquele documento, para evitar o quê? A falsidade. E depois ele olhou, não sei se foram os meus olhos, né, que era o mesmo, então ele disse, você pode passar. Mas é essa a questão. Então, eu quero pensar um pouco acerca de com vocês, acerca desta palavra identidade. Paulo estava dizendo que aqueles falsos mestres, eles estavam utilizando a mesma estratégia que a serpente usou com Eva. A estratégia de tentar corromper a mentalidade. Tirar, na realidade, aquilo que era singular. Aquilo que era singular da vida da igreja, que identificava a igreja como a noiva de Cristo. O comentário Esperança, ele fala algo interessante sobre essa questão de identidade. Comentário Esperança de 2 Coríntios. Ele diz que a singeleza da igreja, a igreja que é singela, ela se corrompe quando uma igreja é dilacerada por partidarismo, e ele fala que a outra coisa é o olhar permanente na grandeza humana. Ele diz que essas duas coisas destrói a singeleza da igreja, a identidade da igreja. Quando a igreja ela entra em partidarismo e quando ela está direcionada ou ligada, ou a sua visão está em relação a essa grandeza humana. Ele fala, ela deixa de olhar para Cristo e a pessoa se torna mais importante que o Senhor. Então a igreja se iguala a uma noiva que não pensa mais exclusivamente no noivo, mas se interessa por muitos homens. Ele diz que essas duas coisas trazem essa característica. Ou seja, a igreja, quando ela abraça o partidarismo, o engrandecimento humano, diz que ela perde a visão de Cristo, e é como uma noiva que agora não ama mais o seu noivo, não respira, né, quando ele chega, não presta atenção nos detalhes, nos olhos, mas agora ela o rejeita de forma exclusiva e passa agora a desejar outros. Eu digo que a gente, como pastores, nós temos um grande desafio, porque na realidade nós não somos o noivo, nós somos um amigo do noivo. E como amigo do noivo, nós temos essa responsabilidade de preservar a igreja para o noivo. A minha função enquanto pastor não é fazer com que a igreja se apaixone por mim, porque aí eu vou trair meu amigo. Não é assim? Mas a função nossa enquanto pastor é fazer com que a cada dia a igreja se apaixone mais pelo noivo. Que a cada dia ela deseje mais o noivo. Que a cada dia ela anseie por aquele grande dia, que a cada dia ela se identifique com o noivo, ainda que ele não está presente fisicamente, mas que ela possa senti-lo, desejá-lo, querer estar com ele. Eu estou poucos dias separado da minha mulher, mas eu falo com ela todo dia, graças a Deus, pelo Skype, pelo Viber, nós temos esses meios. Mas eu desejo estar com ela, né? Eu quero estar com ela. Às vezes ela quer falar no Vibe só por voz, eu boto lá o vídeo porque eu quero ver como é que ela está lá. Eu sinto esse desejo mesmo de distante, de querer estar junto dela. E é esse mesmo sentimento que nós devemos ter, enquanto pastores, para que a igreja ela possa cada dia se apaixonar por Cristo. Mas aí surge a grande pergunta, né? Como é que a igreja deve preservar essa identidade nos dias atuais? O texto que nós lemos, ele nos dá algumas características e eu quero pensar isso com vocês. Então, a primeira coisa que nós devemos entender como igreja, que vai nos ajudar a preservar essa identidade nos dias atuais, é que nós devemos preservar a nossa mente em Cristo.
Paulo fala que a preocupação dele é que a igreja tenha a mente corrompida. O versículo 3 fala acerca disso. A mente corrompida por ensinamentos como aconteceu com Eva. A primeira posição enquanto igreja que nós temos que ter, irmãos, é preservar a nossa mente em Cristo. E uma coisa eu quero dizer para vocês, a batalha, ela começa na mente. A nossa batalha, ela começa na mente. Muitas vezes não é no exterior, mas é através da nossa mente. Aqui é o nosso maior campo de batalha. É na mente, muitas vezes, que nós pecamos. Ou não é assim? Não temos coragem de fazer, mas aí nós pecamos no campo da mente. É na mente que nós racionalizamos o pecado. A gente fala, não, eu não posso falar abertamente, mas eu penso, não, mas isso não tem nada a ver, isso é normal, né? Mas talvez aquele não vai aceitar isso, mas o que é que tem? Ou seja, é na mente que nós racionalizamos o pecado. Alguém fala que existe um ditado que diz que mente desocupada é oficina do diabo, né? Aí eu escutei um pregador dizendo que não existe essa questão de mente desocupada. Não tem. Porque ela vai estar sempre ocupada. Ou para coisa boa, as coisas espirituais, ou para coisas carnais. Mas ela vai estar sempre ocupada. Não existe mente desocupada, que é uma oficina sem ter ninguém lá trabalhando. Ela vai estar sempre trabalhando, porque a nossa guerra ela começa, na realidade, na mente. É a partir dela que nós entramos em conflitos. É na mente que nós matamos. E olha que tem gente que já matou um bocado de gente na mente. Não é? A gente tem raiva, não tem coragem, aí pensa assim. Não é? É na mente. É na mente que nós lutamos contra os medos que nós temos. Muitas vezes não conseguimos demonstrá-lo, ou precisamos demonstrar que somos fortes, dependendo da situação, mas é na mente que nós caímos diante dos nossos medos, diante dos nossos desafios. O campo de batalha é a mente. E é interessante como as ideologias e as filosofias, ela têm tentado investir tanto na mente. O Brasil hoje tem passado por uma grande dificuldade, eu tenho acompanhado, é a questão da ideologia de gênero. Eu acredito que aqui também, não sei se está tão forte como o Brasil, mas a ideia é incumbir nas escolas de que as crianças, ela não nascem com gênero masculino ou feminino, mas ela deve, de uma certa forma, escolher aquilo que deseja ser. E Satanás tem investido nas novelas, que é o maior meio de comunicação, e ali entra em todas as casas, todos os temas que trabalham acerca dessa questão. A última novela era uma jovem que se sentia homem e no final virou homem. Não é? Há aqueles que diz que é homem, no corpo de mulher, mas casou com um homem que tinha um corpo de... Você entende a complicação? É uma coisa complicada, não é? Ela era mulher que se sentia homem, casou-se com um homem que se sentia mulher. Complicou. Eu não entendo, mas é a partir dessas ideologias e filosofias que eles têm tentado modificar a mente. Porque sabe que é a partir da mente do indivíduo que ele assume a postura baseada naquilo que ele pensa. E olha que é verdade. A filosofia diz que aquilo que o homem pensa é aquilo que o homem, ele é. Né? Então, você pode colocar um padrão, mas se ele não concorda com aquele padrão mentalmente, se ele não aceita aquele padrão mentalmente, então aquilo que você está ensinando ou que você está transmitindo para ele não vai fazer nenhum efeito, porque na realidade ele já sabe o que quer. É interessante quando nós vamos aconselhar as pessoas, né? Porque as pessoas muitas vezes entram no gabinete pastoral para um aconselhamento, mas ele já sabe o que ele quer. Ele já mentalizou aquilo. E quando ele senta com o pastor e ele quer ouvir a opinião do pastor, uma vez uma senhora me procurou que disse que ia se separar do marido, que não o amava mais, o marido não era crente, e se desgastou no relacionamento, não queria mais saber dele, e iria se separar dele.
E sentou e queria, pastor, eu quero saber a sua opinião. A minha opinião era o quê? Fique com seu esposo. Orem por ele. Creia que Deus pode transformar, modificar. A Bíblia fala isso, não é? Eu digo que até aquilo que parece impossível, Deus faz possível. E eu dizia, faça isso. Fique com seu esposo. Perdoe. Porque o perdão liberta. A gente acha, não, eu não vou perdoar, porque se eu perdoar, na realidade, eu vou demonstrar que eu sou fraco e ele vai estar por cima. Não, não faça isso, perdoe. Sabe por quê? Porque quando se perdoa, é você que é beneficiado. Porque se não há perdão, é como se você estivesse preso numa corrente. Mas quando você perdoa, você quebra aquela corrente. Você está livre. É isso que o perdão faz. Mas ela não queria ouvir isso. E ela fez o quê? Totalmente o oposto. Ou seja, ela já tinha uma predefinição da mente daquilo que ela queria fazer. É por isso que a Bíblia, ela nos exorta tanto a ter cuidado com a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz que nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. A nossa mente precisa de uma renovação diária. A nossa mente precisa de uma transformação diária. Diz isso. Nós precisamos renovar nossa mente para que a gente possa experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia sempre vai nos alertar isso, essa questão de ter a mente transformada. Em Filipenses 4:8, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, aí fala, pensem nisso. A Bíblia nos estimula a isso, a ter uma mente renovada, uma mente transformada, porque é na mente que se começa as batalhas. O apóstolo Pedro também nos deu um conselho, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 a 16, ele diz, portanto, estejam com a mente preparada. Nós temos que preparar nossa mente, amém? Prontos para agir, estejam em alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixes amoldar, tomar forma, não é? Pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Eu gosto de crioulo. O crioulo tem um verbo para identificar passado, eles usam a palavra bar. Eu gosto desse bar, né? É como Paulo diz, vocês era bar. Ou seja, algo do passado. Então, vocês não precisam mais tomar a forma daquilo que vocês eram. Aí fala, mas assim como é santo aquele que o chamou, aí diz, sejam vocês santos também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sede santo, porque eu sou. Olha o conselho que a Bíblia nos dá acerca disso. Então, começa primeiro na mente. Segundo, como preservar a identidade cristã nos dias atuais. O versículo também nos mostra acerca disso. Nos diz, não nos desviando-nos, da sincera e pura devoção a Deus. Eu mantenho a minha integridade espiritual, a minha identidade espiritual, quando eu não me desvio da sincera e pura devoção a Deus. Sincero, fala de algo que é verdadeiro, espontâneo, algo leal. Fala que alguém sincero é aquele que demonstra aquilo que está no seu coração. E olha que tem gente que é sincera até demais, né? Minha mãe tem essa virtude. Eu me lembro que a primeira vez que eu levei uma namorada na casa, ela olhou para a menina toda, né? Ô, dona Maria, o nome dela é Maria, tudo bem? Ela olhou assim e disse, você está achando que você é a pessoa que vai roubar meu filho de mim? Não é assim não, hein? Eu olhei e disse, poxa, mamãe é sincera, hein? Primeira vez que vê a pessoa já fala um negócio desse, a menina já ficou com medo, né? Acabou, acho que ela ficou com tanto medo da sogra que ela terminou. Mas acontece essa questão, tem pessoas que é sincera e diz que a sinceridade é algo espontâneo, ele não consegue controlar. Não é? Ele não consegue controlar porque ele é sincero demais. Ele expressa aquilo que ele sente, aquilo que está no coração.
A outra palavra que eu queria também trabalhar nessa questão, que ele fala sinceridade, pureza e devoção. Pureza está ligado àquilo que é limpo, àquilo que é exclusivo, aquilo que é sem mistura. Isso é o significado daquilo que é puro. E devoção está ligado à questão de culto, entrega, sacrifício. O dicionário diz que as práticas religiosas. Isso é demonstrado a devoção. E Paulo diz que a igreja não perde a sua identidade quando ela, na realidade, ela não se desvia daquilo que é sincero, puro e da devoção exclusiva de Deus. Nós temos na Bíblia exemplo de uma devoção que não foi pura. Lá em Gênesis, a gente ouve a história de Caim e Abel. Ambos trouxeram oferendas para Deus. Caim, como agricultor, né, trouxe do fruto. Abel, como criador de ovelhas, trouxe também do seu fruto. E eu acho interessante a narrativa bíblica. Deixa eu ler para vocês. Fala assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja como a narração bíblica diz. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou a de Caim, a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu em seu rosto e se transformou. Ambos trouxeram. Mas o que eu acho interessante é a ênfase que a narrativa bíblica dá à oferta de... Parece que Caim pegou a dele e fez assim, não, vou levar esse pepino, vou pegar esse tomate e pronto, vou levar. Mas quando fala de Abel, não, foi diferente. Diz que Abel pegou aquilo que era de melhor. Abel pegou a melhor das suas crias, provavelmente as ovelhas mais gordas, bonitas, viçosas. Não, o Senhor merece o melhor, então é essa que eu vou levar para o Senhor. Nós temos duas coisas interessantes nisso aí. A questão da disponibilidade de oferecer e a intenção do coração como oferecer. Isso demonstra a nossa pureza e a nossa devoção a Deus. Como nós prestamos culto a Ele. Ah, será que para Deus nós precisamos fazer qualquer coisa? Ah, grupo de louvor, passou a semana toda. Não, 20 minutos antes da gente começar o culto, nós vamos cantar um hino. Nós passamos isso aqui rápido, nós passamos e nós cantamos com a igreja. É? Ah, não, vou fazer uma pregação. Ai, meu Deus, agora, não. Não, irmãos, nosso Deus, Ele merece o melhor. E quando se fala da questão de sincera e pura devoção, está engrenado essas três coisas. Dar a Deus aquilo que é exclusivo de Deus, ser espontâneo, sincero diante de Deus e dedicar a devoção que Deus deseja de nós. Jesus, ele fala em Mateus 15, 7 a 9, eu não estou vendo o relógio, pastor, me ajuda, tá bom? Não tem problema dizer, vai acabar o tempo, eu paro. Culto em África, às vezes a gente termina, o culto nosso também é pela manhã. Eu tenho lutado com aquilo, mas às vezes é 2 horas da tarde que eu saio da igreja, né? Às vezes eu digo, irmãos, as mulheres ainda vão cozinhar, né? Mas é assim, eu me empolgo também quando eu estou pregando, então vocês me ajudem, tá bom? Mateus 15, 7 e 9, Jesus fala, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Jesus denunciou, de certa forma, os fariseus pela hipocrisia deles. Por quê? Eles falavam de devoção, demonstravam as práticas religiosas, mas o coração estava o quê? Distante de Deus. Ele não oferecia a Deus aquilo que era devido. Eles não honravam a Deus como ele deveria ser honrado. Como igreja, nós devemos resgatar essa adoração espontânea a Deus. Né? Eu acho interessante que quando nós chegamos na casa dos nossos pais, e quando eu vou para o Brasil visitar minha mãe, eu fico à vontade na casa dela. Fico à vontade para chegar lá e ela está cozinhando às vezes, abraço ela por trás, dou um beijo na cabeça dela, não é? Sinto a vontade de poder abrir a geladeira e comer aquilo que está lá dentro. Ou seja, eu sou espontâneo, porque eu me sinto em casa.
Mas, irmãos, muitas vezes nós chegamos à igreja de forma, até parece que a gente saiu de uma cirurgia, que a gente não pode se mexer, não é? Não é assim? Muitas vezes é assim, parece que a gente saiu do bloco cirúrgico, né? A gente não se sente espontâneo, não estamos espontâneos para glorificar a Deus, para dizer o quanto Ele é amável, como é bom estar na presença dEle, como é bom senti-lo, como nos alegramos de dizer como salmista, olha, é melhor estar aqui do que em lugares 1000. Isso é o coração de alguém que entende que ele precisa dar a adoração devida ao Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele espera aqueles que possam adorar em espírito e em verdade. Uma adoração pura, uma adoração sincera, uma adoração sem mistura. Deus deseja isso de nós. Eu digo que a adoração, e eu achei interessante a fala do ministro de louvor, né? Que ela começa individual para depois se tornar coletiva. Às vezes nós exigimos que o grupo de louvor é quem nos conduz à adoração. Não, mas eu já tenho que chegar na igreja com coração de adorador. Então, quando eu estou na igreja com o meu coração voltado a adorar aquele que é Rei, Senhor, soberano sobre todas as coisas, que me junto com um grupo de louvor, que também veio com esse mesmo propósito de adorar aquele que é soberano sobre todas as coisas, ai, Deus, que coisa, o céu desce. Nós sentimos a presença de Deus. O Espírito Santo se manifesta em nós, porque nós estamos à vontade na presença de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós não perdemos a nossa identidade enquanto igreja, quando nós preservamos essas três coisas, a sinceridade e a pureza da devoção a Deus. Uma terceira, e eu prometo a vocês que eu vou terminar por aqui, é que nós preservamos a identidade cristã nos dias atuais, quando nós permanecemos fiel aos fundamentos do Evangelho. Paulo, no versículo 4, vai abordar 3 questões, provavelmente, e esse era o grande desafio teológico da igreja de Corinto. Paulo havia ensinado quem Jesus era, e parece que agora ele estava dando ouvido a um outro Jesus que não era aquele que Paulo pregou. Paulo havia falado acerca do Espírito Santo, como sendo o agente transformador, né? Como sendo a marca, e Paulo vai defender isso, que o Espírito Santo é a marca, é o selo, que nos dá a garantia de que nós pertencemos ao noivo, né? É o sobrenome do noivo que nós vamos receber, é o Espírito Santo que coloca essa marca, mas parece que a igreja estava aí buscando um outro espírito que não era aquele. Paulo vai falar que o evangelho que Paulo ensinou, que é um evangelho transformador, é um evangelho que modifica, é um evangelho que, na realidade, reconcilia o homem com Deus, parece que não era mais aquele evangelho. Irmãos, isso nos faz pensar nos dias atuais. Infelizmente, nos dias atuais, nós temos vivenciado um Jesus barato, um evangelho barato e um Espírito Santo que não é aquele que está nas Escrituras. O pessoal confunde graça com libertinagem. E eu digo uma coisa interessante, que a mesma graça que nos restaura, nos salva, nos reconcilia com Deus, esse favor imerecido, é o mesmo favor que vai nos condenar se nós o rejeitarmos como ele é. Porque a graça, e Paulo vai defender isso nas suas cartas, não nos dá liberdade para nós darmos evasão à carne. Paulo vai trabalhar isso interessantemente no livro de Gálatas. Eu tenho estudado a Bíblia, versículo por versículo, com a igreja. Nós temos estudado nos cultos de doutrina. Então, nós temos estudado versículo por versículo. E Paulo vai trabalhar essa ideia de que aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele é distinto do fruto da carne. Então, não pode dizer eu tenho um Espírito de Deus, mas eu tenho esse fruto e não tenho essa outra característica. Não. A gente dá o exemplo lá que o fruto do Espírito é como o fole. O pastor sabe o que é o fole. É uma fruta que a gente tem, que parece um cacau, né? Então, é uma coisa só, mas quando você abre dentro, tem os gomos, né? Que nós chamamos o coco na Guiné. Então, eu digo que o fruto do Espírito é como aquilo, é um só, mas dentro há um conjunto. E eu não posso ter um em detrimento de outro.
Nós não podemos dizer que pertencemos a Jesus, mas nós, de repente, não vivenciamos a base da nossa fé. E olha, existe muitos de nós que nós não conseguimos saber qual é o credo religioso, o credo do apóstolo, o que os apóstolos criam. Não é? Muitos de nós não sabemos disso. Mas a Bíblia está lá, os apóstolos criam Jesus como Filho de Deus, criam Jesus como o único Deus, que também existe só um Deus, Criador de todas as coisas. Ele cria que o homem pecou, mas o homem foi regenerado através do Espírito Santo. Essa é a verdade que nós precisamos crer, porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos que é certo, é aquilo que nós defendemos. É por isso que talvez tenha tanto agentes secretos, né? Crentes de agentes secretos, porque como não conhece ou não sabe aquilo que crê, automaticamente não pode assumir uma postura daquilo que ele acredita. Porque nós defendemos aquilo que nós acreditamos. Não é verdade? Nós defendemos aquilo que nós acreditamos. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que ele tinha sido crente, depois desviou-se, entrou na feitiçaria, né, essas coisas, depois desviou-se, aí autodenominou-se ateu. E na universidade eles gostam muito de pregar, né, que Nietzsche matou Deus, foi o homem que matou Deus, que Deus não existe, que Deus na realidade é o fruto do pensamento de alguém, e se alguém deixar de falar em Deus, Deus deixa de existir. Mas ele se esquece que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o eu sou. E ele diz, antes das coisas existirem ele é. A Bíblia vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por meio, logo ele é antes de todas as coisas. E aquilo me incomodava, eu não queria de fato entrar em um problema com o professor, às vezes você entra, você é marcado, né? Eu não queria, mas a forma que ele influenciava a sala, eu dizia, não posso aceitar isso. Na época eu ainda era estudante do seminário, eu falei, não posso aceitar isso. E eu tinha um professor de bioquímica, eu sou enfermeiro de profissão, eu tinha um professor de bioquímica que ele dizia que em caso de dúvida de uma medicação, é melhor a gente ter certeza. Ele dizia, olha, em caso de dúvida, é melhor ter certeza, não vá aplicar se você tem dúvida, então volta, estuda, é melhor ter certeza. E eu usei esse argumento para poder defender aquilo que o professor falava. E eu falei, professor, não concordo com o senhor. Não, mas a religião, e vai falar do relativismo, relativo a qualquer outro, eu não concordo. Eu tenho uma postura diferente. Não, mas quem lhe ensinou acerca de Deus? Você aprendeu de Deus de quem? Eu falei, claro, meus pais, como cristão, me ensinaram. Olha aí, mas se seu pai não cresce em Deus, como você queria crer em Deus? Eu disse, eu iria crer em Deus porque a graça iria me alcançar, de uma certa forma. Então eu iria crer nele. Mas, professor, eu discordo com isso com o que o senhor pensa. Por quê? Ele disse, olha, professor, é o seguinte, eu sou cristão, jovem. Então, eu não bebo, não vivo aí nas discotecas da vida, né? Eu não me prostituo, eu vivo uma vida decente em meio à sociedade, não tenho problemas com governo, policiais, nada. Então, o professor pensa comigo, eu morro, né? Aí, de repente, do outro lado, eu descubro que o céu não existe, que Deus não existe. Eu falei, professor, não vou perder nada, não é? Eu vivi uma vida boa, saudável, desfrutei dela. Também, se a eternidade não existe, eu também não perdi nada, porque eu vivi uma vida dentro dos padrões que acreditava que era certo, que nós deveríamos vivenciá-lo. Ele falou, é verdade. E eu falei, professor, agora imagina o contrário. Não é? Eu vivo uma vida dissoluta, pratico tudo aquilo que não presta, destruo a minha vida, de repente, eu descubro que a eternidade existe. Que existe um Deus que eu poderia viver a eternidade com Ele, mas por conta da vida que eu vivia, eu não adorei, não reverenciei como Ele deveria, não dediquei a minha vida a Ele. Professor, eu perdi tudo. Perdi enquanto em vida e perdi na eternidade. Eu dizia, professor, em caso de dúvida, é melhor ter certeza. Não é assim? É verdade. E era aquilo que eu levava como filosofia. Em caso de dúvida, é melhor ter certeza. Então, professor, eu prefiro ter a certeza. Irmãos, porque nós não podemos negociar com esses padrões. A Bíblia nos fala que existe só um só Senhor, Jesus Cristo.
1 Coríntios 3,11 diz que nós não podemos colocar nenhum outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Não existe outro meio de salvação. Como igreja, nós não podemos negociar isso. Não existe outro meio de salvação. Só Jesus Cristo. Não existe um outro Espírito, é só um Espírito. Efésios 4,6 fala acerca disso. Há um só corpo, que é a igreja, e há um só Espírito, e fala que há uma só esperança para a qual nós fomos chamados, e diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos, e a Bíblia fala, existe um só. Então não tem muitos espíritos, hein? Se tem outros espíritos, não é o Espírito Santo de Deus, e a gente precisa pedir a Deus discernimento para poder entender quando é o Espírito de Deus e quando não é o Espírito de Deus. Porque quando o Espírito de Deus está, não há partidarismo. Quando o Espírito de Deus está, a glória não é para a pessoa, mas o Espírito conduz a glória para Deus, porque é Deus que merece a glória. A Bíblia fala que há um só Evangelho, o Evangelho da reconciliação. Atos 10, 36, quando Pedro foi interrogado acerca do discurso, né? Ele diz que, ele fala acerca disso, irmão, quero lembrá-los do Evangelho, desculpa, me confundi aqui, em Atos 10, 36, ele fala, esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel. Pedro diz isso, anunciando-lhe o Evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O Evangelho que não fala de Jesus Cristo como agente da paz entre o homem e Deus, não é as boas novas de salvação. Pode ser autoajuda, pode ser qualquer outra coisa. Mas a mensagem do Evangelho é cristocêntrica, Cristo no centro. Eu posso argumentar qualquer outra coisa, mas eu não posso tirar Cristo do centro. Porque na realidade ele é a base do Evangelho. Se nós queremos, irmãos, preservar a nossa identidade como igreja, nós precisamos fazer isso. Eu quero concluir, nos fazendo pensar nessas três coisas. Primeiro, nós precisamos preservar a nossa mente em Cristo. Segundo, nunca nos desviar da sincera e pura devoção a Deus. Permanecer fiel ao fundamento do Evangelho, Jesus Cristo como único Senhor. O Espírito Santo como agente e o selo de reconciliação, a promessa. E o Evangelho que traz paz e graça e salvação e reconciliação. Se preservarmos e guardarmos isto, nós estaremos nos preparando. Está lembrado do noivado? Nós estaremos nos preparando para aquele grande dia, quando o noivo vier nos buscar. E ele vai nos encontrar como a igreja amada e imaculada. Que Deus nos abençoe, pastor.